Bom dia, meus amores. Vamos iniciar a nossa aula de ciência. Olha aí, a tia já ia dizer história. Ciência. Aqui nós estamos vendo uma situação, não é? Do cotidiano das pessoas. Mas vou repetir para criarmos o hábito. Procuremos estar no lugar confortável, silencioso, seu material aí à mão, viu? Lápis, módulo. Por favor, anotem, sublinhem, circule, e aí você vai fundamentar os seus estudos. Tudo bem, meus amores? Tudo ótimo. Então vamos lá. Nós vemos uma situação do cotidiano das pessoas. Acordou atrasado, o despertador não funcionou ou não alarmou naquele momento no horário programado para alarmar. Mas o que essa situação tem a ver com o que nós vamos aprender? O tema da nossa aula hoje é sobre geradores elétricos. Mas vamos recapitular a aula passada. Na aula passada nós vimos e estudamos sobre eletricidade, como nós utilizamos a eletricidade no nosso dia a dia. Quais são as funções ou as utilidades do uso da eletricidade? É importante você estar atento e recapitular a aula passada para fazer o casamento desse conteúdo com o que nós vimos na aula passada. Geradores elétricos. Tia Soli, o que tem a ver os geradores elétricos com a aula da aula passada? Qual era o tema? Eletricidade. Então, vamos lá. Geradores elétricos. Pressupõe-se que nós vamos estudar objetos que gerem energia elétrica para outros eletrodomésticos, para outros objetos. Como, por exemplo, nessa situação, nós vemos aqui um despertador que não funcionou. E não funcionou por quê? Porque é o seu gerador que produz eletricidade não estava funcionando. Então, recapitulando, na aula passada nós estudamos eletricidade, agora nós vamos estudar sobre geradores elétricos, nós vamos saber o que são esses geradores, como são e como funcionam. E isso nós vamos sempre estar casando informações, eletricidade e geradores elétricos. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá para a nossa leitura. Marcos possui um relógio a pilha. Olha, relógio, não despertador, como a tia Sueli estava falando, que deixa ao lado da cama. Em certo dia, ele acordou atrasado para o trabalho, pois o relógio parou de funcionar enquanto ele dormia. Isso acontece também com os nossos despertadores. Então, vamos lá. Ele acordou atrasado porque o relógio não estava funcionando. Será porque ele não estava funcionando? Vamos saber. A energia, olha só, a energia elétrica que utilizamos diariamente é fornecida por geradores elétricos. É como se dentro desse relógio tivesse uma pequena usina que produz energia elétrica. Então, vamos lá? Continuando, as pilhas e as baterias são exemplos de geradores elétricos. No interior delas, olha o que acontece. Olha como eles são. Vamos lá. No interior delas ocorrem reações químicas que geram energia elétrica. Na aula passada, nós vimos que a energia elétrica usada no Brasil, 90% dela é produzida a partir das usinas hidrelétricas, ou seja, pela força das águas. Mas outra possibilidade de produção de energia elétrica também vimos. E aqui, no caso dos geradores elétricos, o que é que produz? Dentro das pilhas e bateria ocorre uma reação química. Uma não, várias reações químicas que geram energia elétrica. Atualmente, existem vários modelos de pilhas e de baterias fabricados de acordo com a necessidade de cada aparelho elétrico. Veja a fotografia ao lado, alguns modelos de pilhas e baterias. Só um instante. Pois lá, vamos lá. Olha só, aqui nós vemos algumas pilhas e baterias. Eles são exemplos de quê? São exemplos de geradores elétricos.
Como são utilizados? Na grande maioria das vezes, são usados em objetos como relógio, despertadores, rádios. É muito comum a gente ver na zona rural de Teresina alguns rádios ainda que funcionam a pilha. Hoje, por conta da tecnologia, é possível o uso a pilha, a energia elétrica, a bateria, no mesmo rádio, por exemplo. Desculpa. Então, vamos lá. Pilha de Alessandro Volta. O físico italiano Alessandro Volta, 1745-1827, é responsável pela criação da primeira pilha elétrica, que ficou conhecida como pilha de Volta ou pilha voltaica. Volta utilizou disco de zinco, olha só, observa aqui como era feita a primeira pilha. Então, disco de zinco e de cobre empilhados de forma alternada e separados por discos de papelão umedecido em água, com sal e ácido. Nossa! As reações químicas, olha só, lembra das reações químicas que foi falado lá no início? Então, vamos lá. As reações químicas entre esses metais geravam uma corrente elétrica que podia ser utilizada como fonte de energia elétrica. E aí a gente compreende agora como esses geradores eles funcionam, como pilhas e baterias funcionam, como esses geradores eles são utilizados. Nós vimos que dentro desses objetos, pilhas e baterias, acontecem reações químicas. E agora nós estamos lendo uma informação que diz quando ele desenvolveu a primeira pilha, quando ele fez e como ele fez. Usou disco de zinco e de cobre e foi alternando, separando com um pedacinho de papelão. E olha só o que é que tinha nesse papelão. Ele estava umedecido com água, com sal e ácido, para que as reações químicas acontecessem e gerasse a energia elétrica necessária para o funcionamento de qualquer um objeto que naquele momento utilizasse pilha ou bateria. Continuando, desculpa. Nós vemos aqui uma cafeteira, que a tia Sueli nunca gosta de usar. Nós vemos aqui uma situação de uma cafeteira que está ligada a uma tomada. Então vamos já saber o que é que tem a ver o nosso conteúdo com essa ilustração. A energia elétrica utilizada em uma cidade é gerada em usina elétrica, nas quais existem geradores elétricos enormes. Nessas usinas, os geradores elétricos transformam outros tipos de energia, como a solar, a mecânica e a térmica, em energia elétrica. Um gerador elétrico pode ser acionado pelo movimento da água, como a tia já falou, pelo movimento dos ventos. Quando vamos à praia, nós vimos aqueles grandes portes com hélice movimentando por conta do vento. E aquelas hélices, elas produzem energia elétrica a partir da força dos ventos. Nas usinas hidrelétricas, a partir da força da água. E nós hoje vamos descobrir de que forma outras usinas produzem energia elétrica. Então, continuando. Um gerador elétrico pode ser acionado pelo movimento da água, por ventos, pelo vapor de água, pela energia solar, entre outros recursos. Os principais tipos de usinas elétricas no Brasil são a hidrelétrica, produzindo a maioria da energia elétrica, usina termoelétrica, usina eólica, usina termonuclear e usina solar. E nós vamos conhecer a característica de cada uma dessas usinas. Mas é importante sempre fazermos conexão desses conteúdos com o conteúdo que nós estamos estudando. Só recapitulando, nós já tínhamos visto o uso da energia elétrica no nosso cotidiano. Como nós fazemos uso da energia elétrica e como essa energia chega até as nossas casas. Hoje nós estamos aprofundando sobre geradores elétricos, como a energia elétrica é produzida, é armazenada dentro de objetos como pilhas e bateria
para que objetos possam funcionar a partir da energia elétrica produzida por esses geradores, que muitas vezes são tão pequenos. Por exemplo, a bateria de um relógio. A gente vê muito pequeno, não é verdade? Ou a bateria de um relógio despertador também são pequenos. Mas dentro deles acontecem reações químicas que lá no início acontecia por conta de quê? Discos de cobre e zinco eram utilizados alternadamente e sobre um e o outro, o que ele colocou? Um pedaço de papelão umedecido com água, sal e ácido. E essa mistura produzia reações químicas que produzia energia elétrica. Agora nós vamos conhecer usinas hidrelétricas. Como são essas usinas? Como elas produzem energia? E é isso que nós vamos ver agora. Nessas usinas, a energia do movimento da água é utilizada para gerar energia elétrica. A maior parte da energia elétrica gerada no Brasil provém desse tipo de usina, o que a tia já tinha ressaltado. Primeiro, nós vemos aqui, vamos observar bastante essa imagem que nós temos nessa página, por favor. Olha só, nós vemos aqui uma quantidade enorme de águas represadas por barragem. Olha só, tudo isso aqui. Toda essa estrutura é para a produção de energia elétrica. E nós vamos conhecer como tudo isso funciona. Primeiro, a instalação de uma usina hidrelétrica envolve a construção de uma barragem em um rio. Voltamos para a imagem, barragem e aqui, ó, rio. Segundo, a água é levada por tubulações até as turbinas. E 3, o movimento da água faz as turbinas girarem, acionando assim os geradores de energia elétrica. Olha só, o movimento das águas fazem com que esse objeto tem o nome de quê? Turbinas, girarem para a produção de energia elétrica. E essa é a vista de uma hidrelétrica. Hidrelétrica de Itaipu, no Foz do Iguaçu, Paraná. Usina termoelétrica. Nessas usinas, a energia elétrica é gerada pela queima de combustíveis, como combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural. A queima desses combustíveis aquece a água nas caldeiras, produzindo vapor de água. O vapor, sob pressão, gira as turbinas, acionando os geradores elétricos. E aqui, ó, o que nós estamos vendo aqui é uma usina termoelétrica, que, diferentemente da hidrelétrica, produz energia elétrica a partir da queima de combustíveis fósseis. Que combustíveis são esses? Carvão mineral, petróleo e gás natural. E nós vemos uma outra estrutura. Anteriormente, o que nós vimos, olha só, era uma estrutura onde a natureza e uma grande ação humana, né, modificação humana, faz com que toda essa estrutura produza energia elétrica a partir da força das águas. E aqui nós vemos uma outra estrutura, completamente diferente da primeira, porque também essa produz energia elétrica, porém de uma outra forma. E são características de de usinas que produz energia elétrica. Uma pela força das águas e outra, nesse caso, pela queima de combustíveis fósseis. Ok, meus amores, vamos conhecer outros? Ah, vamos sim. E aqui nós temos as usinas eólicas. Nós vemos isso, na verdade, quando vamos à praia, ao litoral do Piauí, nós vemos muitos desses portes e hélices. Então, vamos lá. Nessas usinas, a energia elétrica é gerada pelos ventos, que fazem as hélices dos aerogeradores girarem. O movimento das hélices aciona os geradores elétricos. As usinas eólicas devem ser instaladas em locais com grande ocorrência de ventos. No caso, né, o nosso litoral brasileiro é riquíssimo nesse tipo de potencial, vento, muito vento mesmo. E aí nós já vimos 2 tipos de usina. 3 com esse. Hidrelétrica, que produz energia a partir da força das águas.
a termoelétrica, que produz energia a partir da queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, gás natural e petróleo. E agora nós estamos conhecendo as características de uma usina eólica, que produz energia também a partir da força dos ventos. E isso é interessante que nós possamos observar a estrutura de cada uma, como é diferente. Olha só, nós, quando vimos isso de primeira, marinheiro de primeira viagem, estamos chegando ao litoral do Piauí e nós vemos isso. Dificilmente a gente vai associar esse tipo de estrutura aqui a uma usina, mas, de fato, é uma usina que produz energia elétrica. Então, continuando, usinas termonucleares. Olha só a estrutura dessa daqui também, como é diferente. Aqui tem alguns itens, por exemplo, naturais. Água, não é? Aqui nós vemos vegetação, até então bem conservada nesse local, mas vamos ver como é que produz energia elétrica em uma usina termonuclear. Nessas usinas, a energia elétrica é gerada com base na energia térmica, liberada em reações nucleares, que ocorrem em alguns materiais como urânio. Olha só, essa usina tem uma característica muito sua, especificamente sua. A energia que é produzida é liberada, olha só, por reações nucleares que ocorrem em alguns materiais, como urânio. Seu funcionamento é semelhante ao de uma usina termoelétrica. Lembra? Queima de combustíveis fósseis, por isso o nome termonuclear. Porém, a energia utilizada para aquecer a água e transformá-la em vapor provém das reações nucleares. Reações essas que acontecem em alguns materiais, nesse caso, urânio. Vamos lá? Cada tipo de usina elétrica apresenta vantagens e desvantagens. Vamos conhecer quais são as vantagens e desvantagens. Nesse caso, hidrelétrica. Quais são as vantagens? Não permite gases poluentes na atmosfera terrestre. Utiliza água, que é um recurso natural renovável. Desvantagem: alagamento de grandes áreas, destruição da fauna e flora do local. Então, é importante nós conhecermos e entender que cada tipo de usina, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens, desculpa. Mas é importante, meus queridos, vocês compreenderem e fazerem uma ligação. Hoje nós vivemos, em grande parte do Brasil, um momento de queimadas que está sendo cada vez mais prejudicial para o mundo, não só para os brasileiros, mas para todo o ambiente. Nós vemos o quanto esse tipo de, vamos dizer, ação humana, ela pode trazer até mais desvantagem do que isso. Mas, infelizmente, nós precisamos dessa geração de energia porque precisamos da energia elétrica. Mas cabe a nós, seres humanos, pensarmos em fazer uso dos recursos naturais de maneira sustentável. Hoje, 2020, nós vemos o quanto a ação humana traz desvantagem para a natureza e para o próprio ser humano. A maioria das queimadas, segundo o que se diz nos jornais, o que se escreve nos jornais, a maioria dos incêndios que acontece, infelizmente, no Brasil, ele tem característica de incêndios criminosos. E olha só, iniciar uma queima numa roça, numa grande área, para fazer com que aquela área posteriormente produza, é muita ignorância do ser humano. Hoje, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, pandemia, tudo isso que essa pandemia trouxe para as pessoas e para o governo, hoje nós estamos vendo ser destruído, e muitas vezes destruído por nós mesmos, entre aspas, a nossa galinha de ouro, porque nós estamos matando, queimando o nosso meio ambiente, de onde tiramos parte de toda a riqueza do Brasil, que é o agronegócio.
é algo para se pensar e algo para que a gente possa estudar, aprender, para que a gente possa futuramente dar a nossa opinião de forma coerente, fazer a nossa crítica em cima das ações humanas de uma maneira coerente e entender qual é a importância da produção, seja de energia, seja de qualquer outro potencial para o ser humano, mas qual é a coerência de fazermos, de produzirmos de maneira sustentável. É algo que a gente precisa desde já aprender. Eu preciso da energia? Sim, eu preciso da energia. Ela é necessária? Ela é necessária. Mas ao produzir essas energias, eu preciso produzir de maneira que eu não vou destruir o meu planeta. A gente vai pensar sobre isso. A gente vai formular, quem sabe eu posso estar ministrando aula para um engenheiro elétrico extremamente esperto, para um agrônomo, para um cientista que possa desenvolver futuramente técnicas e meio de produção de energia elétrica para o campo de uma maneira que possa ser extremamente em conciliação com o meio ambiente, que não seja preciso desmatar, queimar ou fazer outras coisas que futuramente vão trazer ainda mais prejuízo. Tudo bem, meus amores? Continuando, termoelétrica. A vantagem pode ser construída em locais próximos à cidade, a termoelétrica. Porém, a desvantagem, emissão de gases poluentes na atmosfera terrestre, utiliza combustíveis fósseis que não são um recurso natural não renovável. Eles não são renováveis. São recursos naturais, mas que não são renováveis. Tudo bem, meus amores? Eólica, vantagem, utiliza o ar, o que é um recurso natural renovável. Não emite gás poluente na atmosfera terrestre. Desvantagem, poluição sonora, pode interferir nas ondas de rádio e de televisão. Termonuclear, não emite gás poluente na atmosfera, mas as desvantagens aqui são grandes. Produção de resíduos radioativos, risco de acidente radioativo, utiliza materiais como urânio, que é um recurso natural não renovável. E aí se encerra a nossa aula de ciência de hoje. E aí a proposta é de fazer uma segunda leitura, com muito cuidado, sublinhando as características de cada tipo de usina, e é importante que cada um de nós saiba fazer essa leitura e conciliar o que nós aprendemos hoje com o que nós vimos lá no início, sobre eletricidade. Hoje, sobre geradores de energia e sobre as usinas que produzem energia elétrica. Meus amores, que vocês tenham todos uma boa tarde, que possa fazer as atividades com êxito e com alegria. Beijos e até a próxima.